Muito bom dia, domingo, 31 de agosto de 2025. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje falaremos do Bitcoin, da dominância do Bitcoin, do Ethereum contra o Bitcoin no par BTC. Vamos falar da Pendle, da Near e da Render. Antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises durante a semana inteira, temos live semanal, muito conteúdo exclusivo, tá, pessoal? Que só lá é passado. Deixo o link de acesso na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal do Telegram. Qualquer coisa, só entrar em contato, qualquer dúvida, e mandar mensagem. Beleza? Bom, pessoal, estou trazendo aqui uma visão geral desse ciclo do BTC, que eu tenho passado lá no grupo de membros, tá? Vou trazer com exclusividade para vocês aqui pro YouTube, aberto. Tenho falado dos 92K, tem inclusive um vídeo aqui que eu fiz dia 7 de julho, há 3 meses atrás, 7 de julho de 2025. A capa do vídeo é "Vamos a 92K"? Bom, pessoal, estou de olho sim nessa região, tá? Agora todo mundo parece que está começando a falar dos 92, 90K. Antes ninguém falava. Agora quando o Bitcoin começa a mostrar fraqueza, né, 3 meses depois, quase 100 dias depois, aí o pessoal começa a falar. Aí lá atrás, quando eu falava, aí era impossível os 92K, voltar para 90K. Então, o mercado funciona assim mesmo, é dessa forma. A gente tem o costume, principalmente lá no grupo de membros, tá? Costumo antecipar bastante as movimentações. E temos aí cravado demais o mercado, tá? Demais, desde que o grupo foi aberto, desde julho do ano passado a gente vem cravando movimentações. Então, vamos ao que interessa. Bitcoin, pessoal, seguinte, ó. O ciclo do BTC, tá? Este ciclo, essa pernada impulsiva de alta, ela vem, pessoal, ela está sendo criada, tá? Desde a Bull Run de 2021. Desde a Bull passada, pessoal. 2021. Não começou, o ciclo não começou aqui, tá, pessoal? Isso é a primeira coisa a entender. Aqui nós já estava no meio de uma movimentação de reacumulação. Macro. Isso aqui é um gráfico semanal, tá, pessoal? Bitcoin, um gráfico semanal. Então, o pico lá da Bull Run de 2021 foi quando foi formado o clímax de compra, tá, pessoal? E um teste secundário depois, após o buy clímax e um ST, dentro desta reacumulação gigantesca que ele fez aqui. Certo? Aqui que a gente tem que entender, tá, pessoal? Que agora, onde o preço está, nesse exato momento, onde chegou, no caso aqui no 124 mil, 124.400, isso aqui foi o alvo, tá, pessoal, dessa reacumulação sendo pago. Qual que é a reacumulação? Aqui é o movimento que começou com este sweep de liquidez aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, nós temos esse sweep de liquidez aqui embaixo, tá vendo? Deste ponto até este ponto, ó. Tudo isso aqui é a nossa estrutura sendo criada de reacumulação, certo? Então, se a gente pegar o alvo dessa estrutura, da reacumulação, tá? A gente vai ter deste sweep de liquidez até um buy clímax. A gente vai ver aqui até onde o preço chegou, certo? Ó, o alvo estava lá no 126, está, né? 126.400, tá, pessoal? Ele parou um pouquinho antes. Tá? É sempre uma região, certo? Então ele pode parar um pouquinho antes, ele pode passar, não interessa, é a região. Então esse alvo dessa reacumulação a gente entende que já foi pago. Beleza?
Então, o que o Bitcoin precisa fazer agora? Ele precisa abrir, tá, pessoal? Criar uma nova estrutura para a próxima grande pernada de alta do futuro, que deve vir mais para frente. Então, o que eu acredito, chegando nessa base de região que a gente está aqui agora, eu acredito que a gente está, tá, pessoal? Isso eu tenho trazido para vocês há bastante tempo, que a gente está em um processo de distribuição neste topo, formando um caixote de distribuição, certo? Em que aqui, possivelmente, a gente já formou o nosso Uptrust, o UT. Então, eu acredito, tá, que nós vamos ter uma grande queda. O Bitcoin está dando um start aí numa grande queda. O pessoal vai começar a achar que essa queda aqui é só uma armadilha para subir. Para mim, ele vai despejar e vai cair, tá, pessoal? É muito difícil ele voltar agora para o topo antes de corrigir, certo? Então, ele está voltando já para dentro do caixote, tá, pessoal? Vocês veem que aqui nós temos esse caixote aqui, tá vendo? Ele está voltando para dentro, tá, pessoal? Isso aqui é o sinal de que foi formado mesmo, de fato, aqui o finalizado o Uptrust, e agora ele vem para dar uma paulada para baixo, beleza? O que eu aguardo mais para frente? Que ele faça essa mitigação, essa correção aqui dentro deste padrão, algo neste sentido, certo? E depois a gente tem a nossa última pernada aí, pode ser no fim do ano, que será a pernada final aí, em que as altcoins devem explodir, tá, pessoal? Aqui nessa pernada deve vir alt-season, em que o Bitcoin deve vir também capturar o T, tá? Fazendo o TAD. Essa região aqui, ó, deve vir, deve corrigir abaixo aqui para depois vir essa captura, essa euforia final aí, deve gerar muita euforia, as altcoins. Aqui eu acredito que nós teremos a verdadeira alt-season, tá, pessoal? Para depois a gente startar o que vocês conhecem como bear market. Certo? Que é só uma correção, nada mais, nada menos, vai ser uma correção desta pernada aqui. Deste fundo até este topo. Este topo do TAD, tá? O topo que for formado aqui em cima. Certo? Eu acredito que o Bitcoin, quando voltar desta correção acima, ele deve, tá, pessoal, chegar aí na região dos 140, entre 140 e 150 mil, para depois vir o despejo, certo? Então, o panorama geral do ciclo, para mim, é esse, certo, pessoal? A gente está em uma pernada final de movimento. Sempre passei para vocês aí, sempre, há bastante tempo, né, que esta região aqui deveria ser a melhor região para a gente comprar moedas, certo? Principalmente as altcoins. Nós temos aqui um FVG na região dos 89.600, 90, essa região, tá, pessoal? Isso aqui tende a ser fechado, tá, pessoal? Uma grande falha do mercado em que não teve negociação nessa região aqui. Ele tende a vir negociar, certo? A gente sabe que temos um gap nos futuros lá da CME do BTC. Eu vou botar para vocês aqui, ó. Ó, tem um gap aqui, gráfico diário, ó, exatamente nos 92 mil dólares. Tinha dois gaps. O primeiro foi fechado aqui em cima, ele voltou, já fechou. E nós temos um aberto nos 92 mil dólares, beleza? Esse gap aqui tem tudo para ser fechado, tá, pessoal? Então, acredito que o Bitcoin mitigue, tá? Só tomaria cuidado que nós temos aqui, pessoal. Vocês estão vendo que aqui nós temos um FVG aqui, tá vendo? Ó? Um detalhezinho para vocês que já foi fechado, ó, tá vendo? Tem um FVG aqui. E aqui o outro FVG abaixo, tá vendo? E no meio nós temos um doji, tá vendo esse dojizinho no meio? Isso aqui, pessoal, esse candle aqui, ó, tá vendo? Esse candle aqui, pessoal,
É um Fair Value Order Block, tá? A gente pode considerar. Ó. E o preço, inclusive, para em cima dele, em cima, sobe, faz uma alta que a gente pode considerar um inducement, considerar uma indução de mercado, certo? Para depois vir a captura. Então, esse Fair Value Order Block pode ser que segure, tá, pessoal? Porque a gente sabe que tem muita liquidez, tá? Eu não trouxe o mapa de liquidez para vocês aqui hoje, mas tem muita liquidez nos 95 mil dólares. Exatamente nessa região, tá, pessoal? Eu vou botar aqui, ó. Certo? Então, eu ficaria de olho, estou de olho, né, nesses dois pontos aqui. 95 e 600, 96, até essa região dos 89 aqui, pessoal. Muito de olho nessa região. Certo? Que conflui, tá? Vocês estão vendo que aqui o caixote, eu vou deixar mais gordo esse caixote para vocês enxergarem bem. Aqui. Ó, vocês estão vendo que conflui muito. Vou passar para frente isso aqui. Conflui muito com 50%, tá, pessoal, do caixote, tá? Que é o centro do caixote, tá vendo? Essa região central do caixote aqui, ó. Então o BTC ele pode voltar e segurar nessa região, tá, pessoal? Talvez agulhar abaixo aqui, ó, voltar e fazer essa pernada forte para cima. Finalizando o ciclo, tá, pessoal? Toda essa impulsão que vem lá desde os 15 mil dólares, certo? Para depois startar a distribuição. Beleza? Então o BTC, pessoal, muito bonito, tá? Esse movimento que ele fez aqui, essa reacumulação aqui, foi de livro. Fez um buy in clímax, fez o AR. Isso lá no topo de 2021, lá. 64 mil dólares e 800, tá, pessoal? Um buy in clímax, o AR, faz um ST, faz o Spring, faz um LPS, volta LPS, faz um sinal de força, pegando o topo aqui do ST, volta para o caixote fazendo um backup e explode. Paga o alvo da reacumulação exatamente na região aqui. Então aqui quando ele explodiu também, a gente pode considerar aqui, ó, uma parada preliminar, um clímax de compra, um buy clímax, um AR, faz uma captura abaixo, um SOW, um sinal de fraqueza, sobe, faz o up thrust, tá, pessoal? Aqui um ST, por aí vai, tá? Tem os testes internos aqui. Agora volta, corrige, sobe fazer o TAD e despeja. Beleza? Basicamente é isso que eu aguardo no BTC para este ciclo de alta, tá? Não acho que o Bitcoin vai subir para o infinito. Já acredito que nós já estamos no movimento de exaustão, como eu vinha passando há bastante tempo aqui também para vocês. Deixa eu apagar esse caixote aqui. Que nós estávamos numa característica de exaustão de preço aqui, né, pessoal? Ó, a gente tem uma cunha perdida. Vocês veem que ele volta a fazer um teste na cunha aqui, ó, por fora, por baixo, e começa a se atirar, certo? Esse movimento aqui, ele tem toda a característica, tá, pessoal? De correção, não de impulsão. Certo? Porque aqui a gente sobe, eu não vou entrar em detalhes de Elliott aqui, tá? Que é muito complexo, vai confundir a cabeça de vocês. A gente sobe aqui num duplo zigue-zague aqui, tá, pessoal? Um ABC aqui, ó, ABC, faz uma onda X, ligando mais um ABC de alta, tá? Isso aqui é um caráter corretivo, não impulsivo, pessoal. Então, aqui já mostra que a gente está formando um ending diagonal. Eu tinha passado para vocês no vídeo anterior, que é um movimento ending diagonal. O movimento em diagonal é um movimento de exaustão, tá, pessoal? De fim de movimento para entrarmos numa correção. Corrigindo pelo menos essa pernada aqui, tá, pessoal? Desse fundo até esse topo. Certo? Então, nós temos essa região central aqui. Acredito que o Bitcoin volte para essa região. E daqui a gente pode ter reação, tá? Essa região aí dos 96 mil dólares até os 89. Estou bem de olho nessa região. Aí temos que ver como o preço vai reagir nessas regiões aqui.
certo? Passei lá no grupo de membros também. Vou trazer para vocês aqui, ó, que a gente estava dando uma olhada essa semana e eu passei pro pessoal lá, que é o seguinte, pessoal, que o BTC a gente deveria tomar muito cuidado, tá? Primeiro porque a gente já tinha perdido essa diagonal aqui, certo? Tínhamos perdido essa diagonal. E segundo, porque se eu falei para eles lá o seguinte, que a gente poderia, tá, pessoal? Se a gente for analisar a estrutura aqui, ó, pegarmos essa estrutura, esse caixote aqui, tá vendo? Falei para eles que a gente poderia, tá, pessoal? Ficar bem atentos que a gente pode estar entrando numa fase E de distribuição, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente pode estar aqui. Falei exatamente isso lá no grupo. O Bitcoin sobe aqui, ainda tenta subir, toma uma marretada, tá, pessoal? Aqui já perde fundo, faz uma quebra, ó. No diário aqui, ó, já temos até um choque feito aqui embaixo. O que é choque? Choque é quando muda a tendência, tá, pessoal? Tecnicamente é o caráter, tá? É a mudança de caráter, é um choque. Para ficar mais fácil para entenderem, mudança de tendência, tá, pessoal? É a mesma coisa, tá? Caráter, tendência. Ele tá numa tendência de alta aqui, fazendo fundos, em que ele não consegue quebrar os fundos, ó, fechar candle abaixo. Sobe. Faz um fundo duplo aqui, ó, ele não quebra, tá vendo? Ó? Não faz quebra. Só sombras, ó, sombra. Deixa nova mínima. Aqui, ele já tinha feito uma quebra, ó, pessoal. Aqui, tá? Na verdade, foi aqui, choque. Certo? Aqui, ele tá fazendo um boss, um pivô de baixo. Isso aqui tende a dar continuidade, tá, pessoal? A gente fez todo esse padrão aqui de distribuição aqui, ó, no gráfico diário no topo. Tá vendo? Perde o caixote aqui, ó. Pode pegar o caixote daqui, pode pegar o caixote daqui, considerar daqui. Desanda a coisa, certo? Fase D, indo para fase E, que é o despejo. Então, tome cuidado aí, pessoal. Para mim, o mercado está se armando para queda, tá? Queda forte. Já estamos começando aí nosso processo de correção, na minha visão. Então, quem tem caixa a partir de agora vai ter, na minha visão, as melhores oportunidades aí serão nessa região aqui. Temos que ficar de olho, tá, pessoal? Se a gente pegar o caixote, a gente pega o caixote aqui, essa região central do caixote, certo? Entre 96 e 89 mil dólares aí, bons pontos para o Bitcoin. Se ele começar a fechar candle aqui abaixo, tá, pessoal? Ele deve vir testar até a base aqui. Novamente, mais uma vez, 77, 78. Tem que ficar de olho nesse caixote. Beleza? Então, para mim, queda aí nos mercados. Então, isso aqui pode até estar adiantando aí o que vem do Fed mês que vem. Não deve vir coisa boa. Ou até pode ser exatamente o contrário, pode vir coisa boa. Como vem coisa boa, o mercado, antes de subir, ele dá essa patada para baixo, que vai gerar muita euforia do pessoal comprando, uma notícia boa, entende? E aí eles têm a liquidez necessária para puxar o preço para baixo aqui, ó. Dar um susto no pessoal para depois subir. Beleza? E aí depois, ladeira abaixo. Então, BTC, na minha visão, ciclo Bitcoin desenhadinho de livro na tela. Acredito que nós vamos distribuir e lá na frente, pessoal, lá na frente, tá? No bear market, aí sim, eu só vou dar um toque para vocês aí aqui, tá? Não vou entrar muito nesse assunto agora, isso está mais aprofundado lá no nosso grupo de membros. O BTC, ele tende a buscar liquidez, tá, pessoal, nos fundos, no bear market, certo? Então, já fica a letra para vocês aí. Esses fundos dos 75, dos 49, a gente tende a ver o BTC cair bastante, beleza?
Mas, antes disso, claro, estou na expectativa aí de eu pretendo entrar nas altcoins aí nessa queda, tá, pessoal? Acredito que vai dar uma brecha aí, uma oportunidade boa e surfar aí essa última pernada de alta que deve vir uma alt season bem forte aí, uma impulsão nas altcoins, para depois sim, nessas regiões procurar pontos específicos para saltar fora do mercado aí e aguardar correção, depois uma correção macro desta pernada, certo? Dessa impulsão, para comprar depois, nessa grande queda aí sim, encher o caminhão de Bitcoin, pessoal. Bitcoin, para mim, é no bear market, certo? Agora é momento de olhar para as altcoins. Acredito que estamos diante de uma alt season que está chegando, beleza? Então, BTC é isso. Vou passar aqui a dominância. Dominância do Bitcoin, tá, pessoal? Eu acredito que nós estamos aí chegando em uma região de repique, então tome cuidado. Todo esse caixote aqui, eu acredito que é uma região que pode vir um belo de um repique aí na dominância. E se o BTC estiver fazendo essa correção mencionada ali atrás, e a dominância estiver dando um repique aqui, pessoal, vai ser a brecha para entrar nas altcoins, tá? Que elas tendem a derreter. A gente pode ver uma queda de 50%, 60% nas altcoins ainda antes da verdadeira alt season. Então, tomem cuidado. Eu me sinto mais seguro para entrar pesado nas altcoins quando ver esse repique da dominância, tá, pessoal? Com a dominância com a faca caindo aqui, eu não me sinto à vontade, certo? Não acredito que a dominância vai cair reto, lá para os 46%. Acredito que em breve a gente deva ver um repique na dominância. Pode até cair mais um pouco aqui, antes de ter o repique, certo? Estou de olho nesse bloco de ordem aqui em cima, ó, 61%, pode ser um belo de um repique aí, para depois continuar. Então a gente tem que ir acompanhando. Dominância, para quem é mais antigo aí, sabe que a gente cravou a região do topo dela aqui, eu tinha passado 3 pontos, né? Um era aqui, o outro era um pouquinho mais acima aqui, que é um FVG que a gente tem aqui atrás, essa região aqui. E o outro ponto era esse bloco de ordem aqui em cima, que era uma possibilidade, tá? Acontece que a dominância tocou na primeira região aqui e já derreteu, certo? Já fez quebra de fundo aqui, já perdeu fundos aqui, então dominância agora para baixo. Mas, claro, durante a pernada de queda, repiques, tá, pessoal? Então tomem cuidado. Certo? Ethereum. Ethereum confirmou aqui um boss interno aqui, certo? Fez uma quebra. O Ethereum, eu acho que vocês já estão cansados de saber, né? Eu passei call de compra aqui no YouTube mesmo, passei a última região aqui, $1.650. Foi nessa região aqui. Quem pegou, pegou. Quem não pegou agora, não adianta querer entrar no Ethereum, não vai entrar no topo, obviamente. Ele veio aqui fazer exatamente o que eu havia falado, que ele poderia vir tocar esse OB aqui, ó. Ele até mitigou todo o bloco, fez um sweep de liquidez no topo. Isso é negativo, tá, pessoal? Semanal. A expectativa é que ele segure aqui, tá, pessoal? Acredito que o Ethereum fecha um mês aqui em cima, porque ele precisa, tá, para fazermos um choque no Ethereum contra no par BTC contra o Bitcoin, que eu vou mostrar a seguir. Então ele já era a expectativa que ele segurasse aqui em cima, tá? Mas eu acredito que vem correção depois, tá, pessoal? Eu estou de olho no 50% desse caixote aqui, ó. Vendo? Mesma coisa. Mesma coisa lá do BTC, lembra? Uma reacumulação sendo feita. Então acredito que agora, isso aqui, tá, pessoal? Pode ter sido aqui o nosso SOS, sinal de força. E o próximo passo seria o backup, tá? Ou BUA, como preferir. E o backup é exatamente o movimento que o BTC fez lá, lembra? Fez aquela quebra, o SOS acima, voltou, lembra? Fazendo aquele backup
depois estourou e veio até a região que nós estamos agora. O Ethereum, para mim, vai fazer o mesmo movimento que o BTC já fez, tá, pessoal? Então, quais são os alvos aí do Ethereum? Essa região aqui dos $8.000, tá? 7.800. Acredito que esse backup aqui vai ser uma boa oportunidade de entrada. Eu estou de olho nessa região central aqui do caixote, que é na região desse FVG, tá, pessoal? Vou apagar o caixote aqui, ó. Este Fairview Gap aqui, ó. 3.100, 3.200, tá? Pode ser um excelente ponto. E se ele vier aqui abaixo, melhor ainda. $2.500 temos esse OB, que é um OB no gráfico mensal, ó. Bem desenhadinho. Então, para mim, aqui são os melhores pontos agora para quem quer entrar em Ethereum. Aguardar essa correção, certo? Pode estar fazendo um sweep de liquidez pelo mensal também, bem feio aqui em cima, tá? Ele tende a voltar a pegar a liquidez abaixo, pessoal. Então, a gente pode ver aí uma grande queda de curto prazo nas altcoins para depois vir o estouro. Beleza? Então, 2 alvos para vocês ficarem atentos aí agora, 13.200 e 2.500. Beleza? O Ethereum tende a pagar o alvo desta reacumulação aqui, certo? Que seria a mesma coisa do BTC, ó. A gente pega esse candle de sweep de liquidez aqui do fundo, ó, até um buy climax que foi aqui, no caso, certo? A gente vai levar para cima aqui, nós vamos ter o alvo um pouquinho mais acima, tá, pessoal? Este aqui é o alvo do pivô, tá, pessoal? Um alvo de um pivô de alta, tá? Eu tô de olho. Mas, a gente pegar o alvo da reacumulação, tá? Tá aqui, ó, $9.000. Certo? Que daí é o alvo do caixote, tá, pessoal? Ó. Aí é o alvo dessa reacumulação aqui. Tá vendo? Então, fiquem de olho, Ethereum aí. Quem quer comprar Ethereum pode ter a oportunidade de comprar em 3.200, quem sabe 2.500, tá? E levar até os $9.000. Beleza? Pode chegar até 10, aí um número redondo, pode passar um pouco mais. Não tem problema, é sempre uma região, tá, pessoal? E depois, lá na frente, aí eu tomaria cuidado, tá? Porque o Bitcoin tende a entrar no bear market dele, e aí sim, a gente pode ter um tomo bem feio aí no Ethereum, nas altcoins, por aí vai. Certo? Ethereum contra o BTC, tá, pessoal? Contra o Bitcoin. O que eu quero mostrar para vocês? Ó? Isso aqui já era esperado, tá? Eu venho falando já alguns vídeos aqui no YouTube. Que o Ethereum deveria segurar para fechar o mês acima, e ele está segurando, ó, está se segurando acima, tá vendo? Para fazer a quebra, pelo gráfico mensal, ó, pessoal. Ó. É provável que ele feche acima hoje, tá? O gráfico mensal fecha hoje. Então, vamos ficar atentos aí. É um choque muito forte, tá? Isso aqui vai ser decretação. Decretação total de que nós vamos ter alt-season, tá, pessoal? Depois ele deve mitigar aqui para dar continuidade, certo? Como ele fez aqui atrás, que ele fez um choque para baixo, ó, pessoal. Ele perdeu esse fundo aqui, ó. Volta para pegar uma região de oferta, derrete. Aqui é o contrário. Aqui a gente espera que ele volte para pegar uma região de demanda e aí dê continuidade, entende? Então, Ethereum no par contra o Bitcoin, ele tende a ganhar força, muita força, tá, pessoal? Curto prazo, após o choque, fazer o retorno, mas e aí ganhar muita força. E aí a nossa alt-season, beleza? Então, tá muito bem desenhado, tá? Isso aqui é uma confirmação a mais, tá? O choque mensal, pessoal. Não é uma obrigatoriedade, porque a gente já tem um choque semanal. Um choque semanal feito aqui, tá, pessoal? Que também é muito forte a confirmação. Certo? Mas pela característica que ele continuou subindo aqui, ele tá vindo para fazer um mensal também. Confirmado também pelo mensal. Mas o semanal já está confirmado, tá? Então a tendência é que ele volte em algum momento mitigar mesmo essas regiões aqui, ó, para subir. Certo? Então a gente pode ter uma boa queda aí
no Ethereum no par BTC para depois subir. Tem um FVG aqui nos 0,028, ó. Temos esse OB mensal aqui na região do 0,023. Então, Ethereum no par BTC é isso, tá? Ethereum contra Bitcoin. Acredito que tá tudo se encaminhando aí para uma grande festa aí nas altcoins, uma alt-season. Desta vez a verdadeira, tá, pessoal? Não é que nem essas 4 alt-seasons que já teve aí, que pessoal, toda alta é uma alt-season. Agora que vai vir a verdadeira, tá, pessoal? Nós estamos falando aí de 500%, de 10%, de 1000%, de 20.000%, entende? Isso é alt-season. Vamos falar da Pendle. Pendle é o seguinte, pessoal, ó. Pendle é uma moeda que eu acredito que caia bastante, tá? Eu já passei algumas vezes para vocês. Ela tinha deixado essa liquidez alinhada aqui embaixo. E pelo gráfico mensal, nós temos, se nós pegarmos este Fairview Gap aqui, tá vendo? Ó, nós temos um resto dele aqui que ainda não foi mitigado, tá, pessoal? Que seria esta região aqui, ó. Seria isso aqui, tá vendo? Ó, nós temos essa região aqui pelo mensal, tá vendo? E pelo semanal também não foi, ó, pessoal. Mitigado aqui, ó. Então, a Pendle pode, tá? Ela pode estar dando start aí, uma grande queda também, ó, pessoal. Ó, tá fazendo uma espécie de triângulo aí para depois subir. Tá vendo? Vou pegar daqui, ó. Então, Pendle, ela deve, eu acredito que ela vai voltar para a base, tá? Testar as bases aí, pessoal. Pelo menos esse doji aqui a $2, tá? Mas eu tô muito de olho aqui abaixo, tá? 1.6, 1.7. Sempre passei para vocês essa região aí. Acredito que ela tá fazendo aqui um grande de um zigue-zague aqui, ó. Certo? Para depois ela estourar a tampa. Se nós botarmos a Pendle aqui no gráfico mais completo dela, do histórico mais completo, a gente já tem, ó, pessoal. A gente já tem um choque aqui, ó, muito bem feito no passado. Isso é uma confirmação forte de alta. Gráfico mensal, tá, pessoal? Ó, choque mensal. Então, ela faz esse choque, muda a tendência para uma tendência de alta, volta no processo de mitigação para depois dar continuidade, tá vendo? Para fazer aqui um pivô de alta, ó. Isso aqui, nada mais, nada menos, vai ser um pivô de alta, um pêndulo, tá vendo? E aqui nós vamos ter uma quebra, um boss, que é a expectativa de movimento no futuro. Alvos de pêndulo, $12. Ficaria de olho nessa região 12.100, região estrutural dela, tá? Até onde essa estrutura sendo montada, permite. Se ela vai lá na frente criar uma nova estrutura para dar continuidade, é outra história, tá, pessoal? Não estou dizendo que ela vai parar nos 12. Ela pode tocar aqui, o alvo dessa estrutura aqui, e fazer algo mais ou menos nesse sentido aí que está dizendo na tela, certo? Mas a primeira grande parada, com certeza, $12, eu ficaria de olho. Se ela vier aqui abaixo, ó, melhor ainda. Comprar aqui nessa região 1.6, certo? Isso aqui dá uma bela de uma alta em pena se ela voltar para esses fundos, ó. 600% de alta. Então, é uma puxada muito forte, tá? Então, Pendle é isso, tá, pessoal? Para mim, Pendle queda. No grupo de membros, inclusive, até passei um alerta lá para o pessoal que gosta de usar os futuros, que a Pendle pode estar dando uma entrada boa para short, pessoal. Temos um ponto aí já de short na Pendle, certo? Então, Pendle é isso aí. Vamos dar uma olhadinha. Eu ficaria de olho nessas regiões aqui, então, ó, de $2, tá, pessoal? Até 1.6 aqui, ó. Isso aqui, para mim, melhor se ela vier aqui nessa região, pessoal. Excelente região compradora de pêndulo, tá?
essa regiãozinha aqui. Que daqui eu acredito que vai ser a última pernada dela de queda para depois estourar a tampa. Beleza? Vamos ver a próxima moeda, é a NIR. Inclusive, só vou falar mais um detalhe da pêndula aqui, tá? Acabei esquecendo de falar, rapidinho. Se nós olharmos o volume da pêndula, pessoal, ó, vou tirar daqui isso aqui. A gente vê que tem uma divergência aqui, ó. Inclusive, ó, essa alta, ela sobe e o volume cai. Tá vendo? É uma alta fraca, tá, pessoal? O preço subindo com uma divergência de volume, isso aqui tende a ser um caráter de pullback, tá, pessoal? Para vir mais uma pernada de baixa ainda pela frente. Para depois ela subir, quando subir o volume junto, entende? Então, vamos ficar de olho aí nas próximas movimentações em pêndulo. NIR. NIR, o seguinte, NIR tá dando um caixote, tá? Eu já venho falando isso há algum tempo para vocês. Enquanto não sair desse caixote aí, não acredito em altas expressivas em NIR. Para mim, a melhor região de compra de NIR é quando ela capturar esses fundos aqui, ó, voltando em 1.6, quem sabe fechar esse fair gap aqui pelo mensal, tá, pessoal? Para aí ela dar start numa pernada forte. Acredito que NIR é uma moeda que vai subir muito aí nessa out-season, tá? Pode ser até uma das que mais vão subir nessa out-season. Primeira grande parada em NIR, eu estou de olho aqui nos $13, $14, tá, pessoal? Esse inverse fair gap que nós temos aqui em cima. Então, NIR, para mim, eu já estou comprado em NIR, tá, pessoal? Dependendo da movimentação que ela fizer aqui, se ela confirmar essas expectativas de vir abaixo, eu vou comprar, provavelmente vou comprar mais NIR, vou puxar mais para baixo ainda o meu médio, para depois carregar ela até os 14, 13, e aqui em cima ver o que a gente vai estar fazendo lá no grupo de membros, se vamos estar realizando. Aí a gente vai ter que ver em tempo real aí que a gente vai, como será essa alta, com que força ela vai subir, por aí vai. Mas eu acredito que Pendle pode, a NIR, pessoal, é alvo que eu tô de olho para ela, para esse ciclo, e tá lá em cima, tá, pessoal? $33. Tá? Tô de olho, eu acredito que NIR chegue nesse valor aqui, pessoal, nesse ciclo, nessa região. Então, olha a oportunidade que estamos tendo em NIR, tá? Olha onde ela tá, a região macro dela. Olha onde é que está o preço justo dela aqui, ó, 50% da estrutura macro dela. Qual que é a estrutura macro da NIR? Essa estrutura aqui. Isso aqui é a estrutura macro dela, que a gente está trabalhando dentro. Alvo da estrutura, $33. Olha onde está tendo a chance, vocês estão tendo chance de comprar NIR, tá? Depois que ela sobe forte, não adianta querer comprar, porque dessa vez, quando ela subir, pessoal, ela não volta mais, ela vai subir para pagar alvos, tá? Primeiro aqui em 14, ela pode fazer uma reacumulação aqui e continuar. Certo? Então, NIR, não tem problema nenhum. Quem não tem NIR e quer comprar agora um pouco, eu só ficaria com caixa aí, pessoal, porque eu acredito que ela ainda vem aqui abaixo, tá? Mas eu não ficaria 100% fora dela, só confiando que ela vai vir, porque ela pode não vir, tá, pessoal? Isso é uma expectativa para depois subir. Eu já estou comprado em NIR, tenho bastante caixa para comprar mais. No mercado, em um aspecto geral, eu estou 35% do meu caixa comprado em algumas altcoins. Lá no nosso grupo de membros tem a nossa carteira recomendada lá para esse ciclo, que são 8 moedas indicadas, incluindo Bitcoin e Ethereum, tá, pessoal? Então, altcoins, de fato, o Ethereum é uma altcoin, mas a gente não considera, porque é muito, né? Ethereum e Bitcoin é um time, e o resto é outro time. Então, são 6 altcoins, tirando o Ethereum, que a gente tem lá na nossa carteira. Estou comprado em algumas delas, e com bastante caixa, tem 65% de caixa ainda, que eu estou no aguardo dessa oportunidade que eu acredito que vai vir muito em breve para comprar mais abaixo. Terminar de montar minhas posições aí nas altcoins escolhidas, beleza?
Então, NIR é isso, pessoal. Ela fez aqui, ó, exatamente o que se espera antes de uma quebra de estrutura, um choque mensal, tá vendo? Ela faz um sweep de liquidez, uma captura de liquidez abaixo, pega a liquidez, sobe para quebrar a estrutura, faz um choque, fecha um fair value gap que tinha acima, uma ineficiência, volta num processo de mitigação, certo? Para dar continuidade. Isso aqui é um movimento básico, padrão de estrutura, certo? Temos o choque a nosso favor, um choque mensal muito forte. Ela está dizendo para nós que ela vai subir. Então, a gente está dentro dessa tendência, tá, pessoal? Apenas fazendo um pullback aqui, um processo de mitigação para formarmos um pivô de alta lá na frente, certo? Então, NIR é isso, tá? O gráfico mensal aí, ó. Olha que choque mais lindo, olha. Choque quebrando esse topo aqui, ó, pelo mensal, muito forte, tá? Depois volta, esse aqui é um processo de mitigação, compras nessas regiões aqui, excelentes pontos para comprar, para depois levar ela para cima, beleza? E por último, vamos ver a Render. Render, seguinte, pessoal, Render, USDT, a Binance, eu vi que estava estranho. Render, mesma coisa, tá, pessoal? Vamos começar aqui pelo mensal já, de cara. Alvo da estrutura, você já pode ver de cara, tá? $22. Se espera-se que a Render alcance esses valores na próxima pernada de alta dela. Ela tem uma quebra de estrutura aqui, um choque mensal, muito claro, tá? Ela vem numa tendência de baixa. Tendência de baixa aqui, pessoal. Ela reverte, faz uma quebra. Temos um choque mensal a nosso favor. Pelo mensal, isso aqui é muito forte, tá, pessoal? Semanal já é forte, o mensal, muito mais. Depois que ela faz a quebra, aqui é o momento que ela diz para nós, pessoal, vou subir, tá, pessoal? Só que antes de subir, eu vou fazer o meu processo de mitigação. Entende? Vou corrigir esta pernada de alta aqui para dar continuidade. Então, essa é a estrutura macro da Render, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Primeiro ponto positivo, já deixou um topo duplo, aqui tem muita liquidez acima desses topos, tá, pessoal? Ela tende a voltar aqui buscar no futuro, considerando que temos um choque a nosso favor, né? Então, sim, ela tende a vir buscar essa liquidez no futuro. Está dentro de um caixote, assim como a NIR, tá vendo? Acredito que ela volta a testar a base do caixote pelo menos, tá, pessoal? Ou capturar aqui essas regiões abaixo, para aí ela dar ignição na pernada impulsiva que deve vir em Render aí pela frente, beleza? E vai levar ela a 17 e $22 aí, esses dois alvos acima. Abaixo nós temos aqui, ó, uma POI, um ponto de interesse, certo? Que é um bloco de ordem, um OAB semanal, tá? Esse dojizinho que fez um sweep aqui ano passado, ó, de liquidez. Então, ela pode só capturar esses topos aqui, raspar, pegar essa POI. Aqui tá cheio de ordem institucional de compra, tá, pessoal? Então, toca essas ordens, liquida a galera dos futuros que tá nesses fundos aqui, com os stops nesses fundos, e dá start na alta dela, tá? Ou ela pode vir mais abaixo e tocar essa POC de volume aqui, ó. Tá vendo essa linha vermelha? Claro que o volume é toda uma região, tá, pessoal? A gente pega toda essa região aqui, ó, de maior volume, ó, tá vendo? Toda essa região aqui, ó. Então, para mim aqui deve marcar o fundo da Render, tá, pessoal? Acredito que ela ainda volta para baixo mais uma vez aqui, ou fazer essa captura. Vou passar os valores para vocês aqui, ó. Esse bloco em 2.3, tá, pessoal? 2.4, 2.3, ótimos pontos para compras. E depois só lá embaixo, tá? 1.8 até 1.6, essa região aí. Toda uma região compradora. Certo? Aqui é os melhores pontos, tá? Não quer dizer que não dá para comprar agora a moeda. Só se comprar agora e ficar sem caixa para comprar mais abaixo, mate no peito. Aí tem que saber que ela pode cair, mas é para subir.
Então, ignore a queda, não fique olhando o gráfico todo dia, que a tendência é que ela suba mesmo, entende? Mas se eu fosse comprar agora, eu compraria uma quantia X, certo? E ficaria com X ou Y, né, de caixa para essa oportunidade mais abaixo. Faria isso, eu não ficaria sem caixa, tá, pessoal? Então, muita alta tá essa moeda, se ela cair aqui abaixo, ó, nós temos aí, ó, até os 22 dólares dá 878% de alta, tá, pessoal? 8x no seu capital. Se ela for mais abaixo, ele tocar a POC de volume, ó, 10x. Estamos falando de 1000% em render. Bem-vindos à out-season. Isso é out-season verdadeira, certo? Não é essas out-season aí que... Aqui foi out-season, né? O pessoal fala, né? Aqui a gente teve uma out-season, aqui a gente teve uma out-season, aqui estavam falando de out-season, é tudo out-season. Out-season é aqui, tá, pessoal? Então, acredito que o mercado está abrindo oportunidades aí. Não que ele não possa cair mais, tá, pessoal? Mas já está dando oportunidades nas moedas. Beleza? Tudo casado com o movimento do BTC, certo? O BTC corrige ali até aquela região dos 96, 90, 89. Essas moedas aí, se a dominância der um repique, principalmente, tá? Essas moedas vêm abaixo. E aí depois o BTC sobe para fazer aquela última pernada dele de alta lá, até os 140, 150k, e aí a dominância provavelmente despencando, tá, pessoal? O Bitcoin subindo, e aí isso aqui vai fazer aqui, ó, a altcoin, a Render, por exemplo, ó, vai fazer isso aqui, tá, pessoal? Aí vem a patada. Não tô dizendo que vai subir reto, tá, pessoal, assim. Claro que ela vai subir fazendo zigue-zagues, sobe desse jeito aqui, ó, tá vendo? Tem as voltas, pessoal, mas vai subindo. Então, ela tende a ir até aquela região lá em cima, certo? E isso, todas as altcoins que estão com um choque a favor, uma tendência de alta na macro. Não é toda moeda, tá, pessoal? Qualquer moeda, tem moedas aí que tá em tendência de baixa. Elas podem até subir aí, mas é para voltar a cair, tá, pessoal? Então tome cuidado. Saibam quais moedas comprar, quais estão com estruturas montadas para alta. Nós temos lá o nosso grupo de membros, nossa carteira recomendada, então deixo o convite para vocês aqui, façam parte, tá, pessoal? O link está na descrição. É barato e você tem muito a ganhar, tá? Tem análises por vídeo que eu passo durante a semana, tem live semanal, uma live por semana a gente faz lá dentro do Telegram, certo? É tudo lá dentro. Tem livros, 2 livros que passam as metodologias de Richard Wyckoff, eu me baseio, 95% das minhas análises são Wyckoff, tá, pessoal? Uso Elliott em alguns pontos específicos do mercado como uma bússola para me orientar, mas não sou de ficar usando Elliott em tudo, tá, pessoal? Eu uso na macro para me orientar onde estamos dentro de uma pernada, tá? Se estamos em fim, em meio, em início. Tem análise por Elliott lá no grupo também, tem a nossa carteira recomendada, tem muita informação lá. Beleza? Tem um chat aberto, você pode pedir análises, conversar com a gente, estamos sempre nos falando. Tudo no Telegram. Então, por essa semana foi isso, tá, pessoal? Passei para vocês aí o que eu espero para o Bitcoin, para o mercado cripto, numa forma macro, tá, pessoal? Então, acredito que nós estamos entrando em processo de correção aí. Pode ser que tenha um repique aqui, não interessa agora. A partir de agora não interessa mais se ele vai ter repiques para cair, tá, pessoal? A expectativa é que ele venha abaixo nessas regiões aqui para depois fazer essa última pernada e aí sim vira nosso bear. Que nada mais chamam de bear market, né? Nada mais do que uma correção, tá, pessoal? Ele vai corrigir esse fundo até esse topo. É isso. Vai corrigir toda essa pernada aqui. Certo? Para depois ele abrir uma nova estrutura e dar início numa nova pernada, um novo ciclo. Então, BTC é isso, tá, pessoal? Fiquem de olho aí, região dos 96. Esse
Fair Value Order Block aqui, 96 até essa região dos 89. Muito importante essa região, tá? Muito importante. Certo? Pode ser que o Bitcoin dê essa agulhada aqui embaixo. Então era isso, espero que tenham gostado, pessoal, que eu tenha sido útil de alguma forma, ajudado vocês. Deixe seu like, é importante para o canal, inscreva-se, faça parte do nosso grupo de membros. Vamos deixar o mercado trabalhar essa semana e ver o que teremos de movimentação. Isso aqui é um gráfico semanal na tela, então cada candle desses aqui, cada vela, é uma semana inteira de negociação, tá, pessoal? Então a gente precisa de mais algumas semanas aí para que o Bitcoin mostre suas caras. Beleza? Fim de semana que vem estarei de volta aí, fazendo mais um giro de mercado, para a gente ver o que mudou, o que não mudou, o que a gente pode esperar. Então era isso, um ótimo domingo a todos, ótimo final de semana, tudo de bom e de melhor. Até semana que vem. Abraço, fui!